A tensão era palpável na sala de controle da missão, a 225 milhões de quilômetros de distância. Não se tratava de uma falha de sistema, mas sim da imagem que acabava de ser transmitida pelo Explorer 6, um rover de nova geração projetado para vasculhar as encostas vulcânicas do vasto planalto de Tharsis. A missão primária era mapear fluxos de lava antigos, mas o que o rover encontrou era algo muito mais profundo, uma anomalia geológica perfeita. Em meio ao regolito oxidado e ao silêncio geológico, havia um buraco escuro. Não era uma cratera de impacto irregular, mas sim uma abertura quase perfeitamente circular, com aproximadamente 12 metros de diâmetro que se afundava na rocha basáltica marciana. Os cientistas imediatamente batizaram o local de Poço de Erebus. Tratava-se, geologicamente falando, de um skylight, uma clarabóia que denunciava a existência de um tubo de lava subterrâneo, uma caverna. Em Marte, as cavernas representam o santo grau da astrobiologia. A superfície do planeta é impiedosamente bombardeada por radiação cósmica e solar, e as variações extremas de temperatura destroem a maioria das moléculas orgânicas. No entanto, dezenas de metros abaixo da superfície, a rocha atua como um escudo perfeito. Esses tubos de lava, criados por rios de magma solidificado há bilhões de anos, oferecem ambientes de temperatura estável e proteção contra a radiação, os nichos ideais para a preservação de bioassinaturas antigas ou, na hipótese mais audaciosa, para a persistência de vida microbiana latente. O Explorer 6 foi projetado com um módulo de exploração secundário exatamente para este tipo de cenário. O Mantis, um pequeno drone de reconhecimento aéreo e terrestre, equipado com poderosos holofotes de LED e um espectrômetro de massa miniaturizado. A equipe de engenharia rapidamente programou a manobra. O rover posicionou-se na borda rochosa do Poço de Erebus. O vento fraco, mais constante, que soprava sobre o planalto de Tharsis, era o único som que se podia imaginar no deserto vermelho. Com a precisão de um cirurgião robótico, o Mantis foi liberado. Suas hélices de fibra de carbono, ajustadas para a baixa densidade da atmosfera marciana, começaram a girar, levantando uma fina nuvem de poeira avermelhada. Ele pareou por um instante sobre a escuridão da abertura, descendo lentamente para o abismo. A primeira imagem transmitida, mostrando a luz do drone rompendo a escuridão absoluta, revelou paredes internas lisas, revestidas por cristais minerais que brilhavam em tons esverdeados e amarelados. Então, a 50 metros de profundidade, a câmera do Mantis capturou algo que fez todos prenderem a respiração. Não era apenas um túnel de lava vazio. A caverna se abria em uma câmara vasta, e no centro dessa câmara havia o que parecia ser uma estrutura geológica, sim, mas com uma arquitetura curiosamente simétrica. E ao lado dessa estrutura, uma formação mineral que refletia a luz de uma forma nunca antes registrada em Marte, sugerindo a presença de gelo de água perfeitamente preservado. A exploração mal havia começado. O Mantis avançava em direção à base da câmara, pronto para tocar o solo e iniciar a análise química daquele local intocado há éons. O silêncio na sala de controle da missão, a milhões de quilômetros de distância, era quase palpável. Cada respiração, cada clique do teclado parecia um ruído invasivo enquanto o veículo aéreo não tripulado, Mantis, completava sua descida de forma impecável. A 50 metros de profundidade, a pressão atmosférica era ligeiramente mais alta do que na superfície marciana, um efeito esperado, mas que ajudava a estabilizar o voo do pequeno drone. O Mantis não tocou o solo, ele flutuou a apenas alguns centímetros, seus propulsores suspendendo suavemente sobre o leito de poeira fina e cristalina. A luz fria de seus LEDs, agora a única iluminação naquele mundo subterrâneo, banhava o ambiente, transformando a escuridão em um palco de descobertas sem precedentes. A primeira leitura de proximidade confirmou a natureza extraordinária do ambiente. A temperatura interna, estável em menos 45 graus Celsius, era ideal. Mais importante, o Mantis detectou níveis de radiação ionizantes significativamente mais baixos do que na superfície, fornecendo um escudo natural que poderia ter preservado moléculas orgânicas por bilhões de anos.
A caverna não era apenas um buraco, era uma cápsula do tempo geológica e, potencialmente, biológica. O foco imediato, porém, era a estrutura que havia capturado a atenção da equipe, o objeto de arquitetura curiosamente simétrica. Flutuando lentamente em direção a ela, o Mantis ativou seu espectrômetro de infravermelho e o radar de penetração de solo GPR de curto alcance. A estrutura, apelidada provisoriamente de o monólito, tinha cerca de 3 metros de altura e exibia faces planas e ângulos quase perfeitos, como se tivesse sido esculpida por uma força que compreendia a geometria euclidiana. A análise inicial revelou que não era metálica nem artificial no sentido tradicional, mas sim composta principalmente por sílica cristalina e filosilicatos ricos em ferro. Contudo, a disposição desses minerais, a forma como as camadas se interligavam para formar a simetria, desafiava os modelos conhecidos de formação geológica marciana. Contudo, a disposição desses minerais, a forma como as camadas se interligavam para formar a simetria, desafiava os modelos conhecidos de formação geológica marciana. Era a prova de que processos naturais de cristalização em Marte podiam atingir níveis de ordem e precisão jamais imaginados. Em seguida, o Mantis direcionou sua atenção para a formação mineral adjacente, aquela que refletia a luz de maneira tão peculiar. O espectrômetro não deixou dúvidas. Era de fato gelo de água. Mas não era gelo comum. Tratava-se de um composto cristalino de gelo misturado com sais de perclorato e clátratos de dióxido de carbono. Essa composição específica explicava a sua estabilidade a temperaturas relativamente altas, menos 45 graus Celsius, atuando como um supergelo que permaneceu intacto desde que a câmara se fechou, talvez há mais de 3 bilhões de anos. A descoberta de gelo de água tão bem preservado, em um ambiente protegido da radiação solar, elevou o entusiasmo da equipe a níveis estratosféricos. Ali estava a matéria-prima para a futura habitação humana e, mais crucialmente, o habitat potencial para a vida microbiana marciana. Com a confirmação da água, o Mantis recebeu o comando de pousar suavemente. Ao tocar o solo, seus sensores de contato confirmaram que a superfície era composta por uma camada fina de rególito sobreposta a um substrato de argila fossilizada. Essa argila, um filosilicato, é um indicador de que a água líquida fluiu ou permaneceu estagnada neste local em algum momento da história antiga de Marte. O drone ativou seu sistema de amostragem de solo, perfurando a camada superficial para obter um micronúcleo. O objetivo primário, procurar bioassinaturas ou, na ausência delas, moléculas orgânicas complexas que pudessem ter sido preservadas pelo gelo e pela proteção da caverna. Enquanto o processamento da amostra de solo começava, o Mantis utilizou seu sistema de mapeamento 3D para expandir a visão da câmara. A caverna era muito maior do que as estimativas iniciais sugeriam, estendendo-se por pelo menos 150 metros em uma direção. As paredes, a princípio descritas como lisas, revelaram, sob iluminação angular, intrincados depósitos minerais secundários. Eram veios de hematita avermelhada e goetita amarelada, minerais que se formam tipicamente pela interação de rocha com água quente. Isso indicava que a caverna, um antigo tubo de lava, havia sido subsequentemente inundada por sistemas hidrotermais, criando um ambiente perfeito para reações químicas complexas. Ao mapear a extremidade leste da câmara principal, o Mantis detectou uma anomalia térmica. Não era calor, mas uma ligeira variação na inércia térmica da rocha. Ao se aproximar, as câmeras de alta resolução revelaram o que parecia ser uma abertura secundária, um túnel muito mais estreito do que a entrada principal, mas que descia em um ângulo íngreme, desaparecendo na escuridão total. Diferente da câmara principal, que era acessível e espaçosa, esta passagem secundária parecia uma veia estreita e sinuosa, talvez levando a um reservatório de água ainda mais profundo ou a uma série de câmaras interligadas. A exploração da caverna acabara de se ramificar. A prioridade era agora a coleta de amostras do gelo. O Mantis reposicionou-se com precisão milimétrica ao lado da formação de gelo de perclorato. Seu microdrill, projetado para operar em ambientes criogênicos, foi estendido. A equipe na Terra estava prestes a comandar a perfuração, a operação mais delicada até agora.
A missão não era apenas tocar a água de Marte, mas trazer uma amostra intocada do seu passado mais profundo, garantindo que qualquer traço de vida, presente ou extinta, fosse preservado para análise futura. O Mantis acendeu suas luzes de perfuração, pronto para penetrar a superfície do gelo e revelar os segredos encapsulados em seus cristais azuis e esverdeados. O silêncio na caverna de Noctis Labirintos, a milhares de quilômetros de distância, era apenas uma ilusão. Na verdade, ela vibrava com a atenção concentrada de centenas de mentes humanas fixadas em um único ponto, a ponta do microdril do rover Mantis. Este não era apenas um pedaço de metal, era a extensão da nossa curiosidade, prestes a tocar a água de Marte pela primeira vez em um estado prístino, encapsulada pelo tempo. O alvo, o gelo de perclorato de coloração azul esverdeada, era mais do que uma amostra geológica, era uma cápsula do tempo, prometendo segredos sobre a habitabilidade passada e, talvez, presente do planeta vermelho. A engenharia de propulsão a jato, JPL, na Califórnia, estava em modo de respiração suspensa. A perfuração criogênica exigia uma precisão absurda. O gelo de perclorato é notoriamente frágil e, ao mesmo tempo, incrivelmente resistente. O atrito gerado pela perfuração poderia, paradoxalmente, derreter a amostra, contaminando-a ou alterando irreversivelmente as delicadas estruturas biológicas que poderiam estar aprisionadas. O Cryosampler, o microdrill especializado do Mantis, foi projetado com pontas de diamante resfriadas ativamente por um sistema de circulação de nitrogênio gasoso, garantindo que a temperatura da broca permanecesse vários graus abaixo do ponto de congelamento do perclorato. Com um comando final transmitido através da vasta distância interplanetária, um sinal que levou minutos para chegar ao seu destino, a perfuração começou. O Mantis moveu-se com uma lentidão quase reverente. O som da broca penetrando o gelo, embora inaudível no vácuo marciano, era traduzido em telemetria como uma série de vibrações suaves e consistentes. A perfuração foi um balé de paciência, 1 milímetro por vez, garantindo que a amostra fosse extraída em um cilindro perfeito. A profundidade era crítica. A equipe precisava ir além da camada superficial, potencialmente alterada pela radiação cósmica, para alcançar o coração do gelo fóssil. Após 47 minutos de operação meticulosa, a luz verde acendeu nos monitores da Terra. O núcleo de gelo estava seguro. O Cryosampler retraiu-se, selando o cilindro de gelo de 10 centímetros de comprimento dentro de um recipiente de titânio hermeticamente fechado e mantido sob pressão negativa e temperaturas criogênicas. A amostra, agora a mais valiosa de toda a história da exploração espacial, estava pronta para análise preliminar a bordo do Mantis. As primeiras imagens de alta resolução do núcleo de gelo revelaram um espetáculo de geologia congelada. O gelo não era homogêneo. Dentro da matriz azul esverdeada, coloração derivada da mistura de percloratos e minerais de ferro, vislumbravam-se finas camadas escuras, possivelmente sedimentos microbianos extintos, e, o mais emocionante, minúsculas bolhas de gás. Essas bolhas eram prisões do passado, contendo fragmentos da atmosfera marciana de eras geológicas atrás, preservadas sob a proteção da caverna. O potencial para desvendar a composição atmosférica e os ciclos hidrológicos antigos de Marte era imenso. Mais importante ainda, a presença dessas camadas sedimentares sugeria que este gelo não se formou rapidamente, mas lentamente, por deposição ou congelamento gradual de um corpo d'água estável, aumentando exponencialmente as chances de encontrar biosignaturas. Enquanto a amostra era transferida para o espectrômetro de massa e o microscópio de fluorescência a bordo do rover, o Mantis utilizou seus holofotes de alta intensidade para mapear o restante da câmara principal. A câmara revelou-se muito maior do que as estimativas iniciais baseadas nos dados de radar. O teto, arqueado e irregular, estava adornado com formações que pareciam estalactites, mas feitas de gelo sublimado e poeira mineral, um testemunho da capacidade da caverna de manter um microclima único. A temperatura ambiente, embora fria, era surpreendentemente estável, oscilando em uma faixa muito mais estreita do que na superfície, protegida das variações extremas do dia e da noite marciana.
A equipe notou um padrão recorrente nas paredes de rocha basáltica, depósitos finos e cristalinos, que o analisador de raios-x identificou como sulfatos hidratados. Na Terra, tais depósitos são frequentemente formados pela evaporação de água rica em minerais, geralmente indicando a atividade de organismos extremófilos que prosperam em ambientes salinos. A caverna de Noctis Labirintos estava se revelando não apenas um depósito de gelo, mas um ecossistema fóssil, um santuário geológico, onde a história da água e, quem sabe, da vida marciana havia sido meticulosamente preservada. O foco da missão, entretanto, não podia se desviar daquela intrigante ramificação secundária, a passagem estreita e sinuosa que mergulhava no solo da caverna. Era uma fissura escura, quase vertical em alguns pontos, que desafiava a exploração do robusto Mentes. A telemetria indicava que, à medida que a fissura descia, a assinatura térmica aumentava ligeiramente. Isso era um dado crucial. O calor poderia ser residual de vulcanismo antigo, ou, mais tentadoramente, resultado de atividade geotérmica atual, o motor potencial para manter água em estado líquido em profundidades ainda maiores. A equipe de exploração na Terra, inspirada pelo sucesso da perfuração, iniciou imediatamente a preparação do módulo de exploração secundário, a sonda Serpente. Diferente do Mantis, o Serpente era um rover articulado, fino e flexível, projetado especificamente para navegar por túneis estreitos e irregulares. Ele estava acoplado na parte traseira do Mantis e aguardava sua implantação. A fissura, com sua promessa de calor e talvez um reservatório de água líquida subterrânea, representava o próximo salto audacioso na missão. A análise preliminar do núcleo de gelo do Mantis levaria dias, mas a caverna não esperaria. A descida para a passagem secundária exigia uma manobra de precisão extrema, pois o Serpente dependeria da comunicação retransmitida pelo Mantis na câmara principal. O risco era alto. Se o Serpente ficasse preso ou perdesse a comunicação, um caminho vital para os segredos mais profundos da caverna seria fechado. Mas a recompensa potencial, confirmar a existência de água líquida e quente, um ambiente ideal para a vida microbiana persistente, era um chamado irresistível. A próxima fase da exploração seria uma jornada não apenas para as profundezas de Marte, mas para as profundezas da esperança humana. O Mantis começou a liberar os cabos de energia e dados do Serpente, preparando-o para a descida na escuridão. A escuridão na passagem secundária da caverna, batizada provisoriamente de O Gargalo, era absoluta, mas não silenciosa. Para as equipes de controle na Terra, o silêncio era o medo. O que quebrava essa quietude eletromagnética era apenas o pulso rítmico dos dados retransmitidos pelo Mantis, que se mantinha firmemente ancorado na câmara principal. O Serpente, um prodígio da micromecânica, deslizava com uma precisão cirúrgica em direção às profundezas. Sua estrutura articulada, desenvolvida especificamente para ambientes subterrâneos instáveis, permitia que ele se movesse como um explorador biológico, contornando pedras soltas e se espremendo por fendas que poderiam prender qualquer outro veículo. A prioridade imediata durante a descida era a manutenção do cabo umbilical. Este cabo, fino, mas robusto, não era apenas a linha de vida energética e de dados, mas também o ponto de referência espacial. A navegação inercial do Serpente era auxiliada por minúsculos lasers que mapeavam a geometria rochosa a cada centímetro, construindo um modelo 3D da passagem em tempo real, uma cartografia subterrânea que redefine o conceito de exploração planetária. A cada metro percorrido, a equipe celebrava mentalmente a continuidade da comunicação. A profundidade era agora de cerca de 45 metros abaixo do piso da câmara principal. Foi a essa profundidade que os primeiros sinais de uma mudança radical no ambiente se tornaram inegáveis. Os sensores térmicos, que vinham registrando consistentemente temperaturas abaixo de zero, embora significativamente mais altas do que na superfície marciana, começaram a exibir uma curva ascendente dramática. De repente, a temperatura subiu para menos 5 graus Celsius, depois menos 3 graus Celsius. Essa elevação de temperatura, embora ainda fria para os padrões terrestres, era um farol de calor no deserto gelado de Marte.
O calor geotérmico, aprisionado pela espessa camada de rocha acima, estava finalmente se manifestando, confirmando a teoria de que esta caverna não era apenas um buraco, mas um sistema termal ativo. O serpente parou em uma pequena reentrância. O gargalo havia se aberto modestamente em uma segunda câmara, menor e mais úmida. O instrumento de análise de vapor de água, que até então havia registrado apenas traços minúsculos, disparou para níveis que indicavam saturação próxima. A umidade relativa era de 95%. Isso significava que, em algum lugar muito próximo, a água estava mudando de fase, evaporando ou se condensando. O ambiente era denso, quase atmosférico, diferente de tudo que havíamos imaginado existir sob a superfície fria do planeta vermelho. A câmera secundária, iluminada pela luz LED do Serpente, uma luz que pela primeira vez iluminava um ambiente que nunca viu a luz solar em bilhões de anos, revelou uma paisagem geológica impressionante. As paredes não eram apenas basalto bruto, elas eram incrustadas com depósitos minerais fantásticos. Havia veios de sulfato e sílica que brilhavam com o movimento do rover, evidência clara de atividade hidrotermal passada. Mas o que capturou a atenção da equipe foi o chão. O espectrômetro de infravermelho do Serpente foi acionado, mirando uma área que parecia ter uma textura de lama endurecida. Os dados voltaram quase imediatamente, e a euforia explodiu nas salas de controle na Terra. O espectro era inconfundível. Não era gelo de água puro, H2O, mas sim uma solução salina, uma salmoura rica em percloratos e cloretos. E, crucialmente, a temperatura detectada naquele ponto específico, sob a pressão geotérmica e com a concentração de sal, estava acima do ponto de congelamento. Havia água líquida e estável em Marte. Não era um vasto oceano nem um rio subterrâneo, mas um sistema de microrreservatórios e lençóis freáticos salgados, presos e aquecidos pelo fluxo geotérmico. A água se manifestava como uma fina película brilhante, uma lama viscosa e escura que se movia levemente sob a pressão dos microsismógrafos do Serpente. Era o coração quente de Marte, batendo lentamente, mas de forma audível. A missão mudou instantaneamente. Não era mais apenas sobre a água, mas sobre o que essa água poderia sustentar. O Serpente ativou então sua ferramenta mais sensível, o microscópio óptico de alta resolução e o kit de análise de biomoléculas. O rover moveu-se com extrema cautela, estendendo um pequeno braço coletor para raspar uma amostra da salmoura e dos depósitos minerais adjacentes. A análise preliminar levou horas, cada pacote de dados sendo retransmitido através do Mentis e da órbita marciana, atravessando milhões de quilômetros até a Terra. O suspense era palpável. A água líquida era a condição, mas a vida era o prêmio. Os primeiros resultados foram promissores, além da imaginação. O Serpente detectou grandes concentrações de moléculas orgânicas complexas. Não eram apenas aminoácidos aleatórios, eram estruturas poliméricas que sugeriam processos biológicos. Embora a confirmação de uma célula viva, uma biosfera ativa, exigisse análises laboratoriais mais profundas e, idealmente, a intervenção humana, a evidência de uma criptobiosfera marciana, adormecida ou latente, era avassaladora. O que o Serpente encontrou foram microestruturas fossilizadas, parecendo filamentos e esferas, que, na Terra, seriam imediatamente classificadas como evidência de vida microbiana quimiosintética. Organismos que não dependem do Sol, mas sim da energia química liberada pela interação entre a água e as rochas. Esta caverna, este sistema termal subterrâneo, era um refúgio, um nicho ecológico onde a vida marciana, se é que ela surgiu, poderia ter se refugiado durante os bilhões de anos em que a superfície de Marte se tornou inóspita. A caverna misteriosa não era apenas um achado geológico, era uma cápsula do tempo biológica. A descoberta da água líquida e das bioassinaturas abriu um novo capítulo na história da humanidade. Marte deixou de ser um objetivo de exploração para se tornar um lar em potencial, um ecossistema que precisa ser estudado com reverência e urgência. A missão do Serpente e do Mantis não era apenas tecnológica, era filosófica.
Eles não apenas validaram a busca por água, mas nos deram a resposta mais profunda sobre a nossa solidão no cosmos. Se a vida pode existir e persistir sob condições tão extremas em Marte, então o universo deve estar repleto dela. Nossos rovers, meros emissários de silício e metal, provaram que a vida é resiliente, teimosa e determinada a encontrar um caminho. A poeira marciana que cobre a superfície do planeta agora parece menos estéril. Olhamos para Marte não mais como um vizinho frio, mas como um lar potencial, um irmão mais velho que guarda segredos profundos. A jornada de exploração, que começou com a simples curiosidade de olhar para cima, culminou na descoberta de que a vida, em sua forma mais fundamental, pode ter nos precedido em outro mundo. A confirmação da água líquida e das biosignaturas não apenas acelera o cronograma para o envio de astronautas, mas define a natureza de sua missão. Não apenas construir hábitats, mas proteger e estudar este novo e frágil ecossistema. Os futuros colonos de Marte serão, antes de tudo, guardiões de uma vida que persistiu por eras. Nós somos a primeira geração de humanos a saber que não estamos sozinhos no sistema solar. A caverna misteriosa de Marte, revelada pela tenacidade de pequenos robôs, é o nosso ponto de inflexão cósmico. Ela nos ensina que a fronteira final não é apenas o espaço exterior, mas também o espaço interior, as profundezas ocultas dos mundos. Ao nos prepararmos para nos tornarmos uma espécie interplanetária, carregamos conosco não apenas a tecnologia e a ambição, mas também a responsabilidade de preservar a vida, seja ela terrestre ou marciana. A exploração de Marte é, em sua essência, a exploração de nosso próprio potencial. O potencial de transcender as limitações de um único planeta e assegurar um futuro vasto e vibrante para a civilização humana. Marte nos chamou à aventura, e atendemos. Agora, com a água líquida e o potencial de vida comprovados, a jornada para transformar a humanidade em uma espécie multiplanetária não é mais uma questão de se, mas de quando. O futuro no planeta vermelho é real, e ele pulsa com a esperança de um novo começo.